gostaria, neste primeiro momento, de chamar a atenção para um ponto dentro da nossa cultura que cada dia que passa percebemos estar em uma certa dificuldade. E partiremos disso tomando em consideração a parte no Evangelho de hoje em que Jesus vai nos dizer: aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. O que Jesus está dizendo aqui? Que uma pessoa atenta consegue ler os sinais dos tempos, aquilo que é fixo. E por isso, ao olhar um elemento da natureza, já consegue compreender qual que é a estação do ano que se aproxima. Ocorre que a percepção, ou seja, a capacidade perceptiva, se nota no contexto atual ter uma grande queda, uma grande derrocada. Por quê? Porque muitas são as distrações que estão conosco no nosso dia a dia. E aí a nossa capacidade de leitura da realidade, a nossa capacidade de estar com o outro, a nossa capacidade de cognição, ela começa a ter uma grande queda. E um exemplo disso podemos pegar da notícia que tivemos esta semana no estado de São Paulo, não no jornal, mas no estado mesmo, em que foi aprovada uma lei que nas escolas, adolescentes e crianças não podem mais usar o telefone celular. E por que não se pode mais fazer isso? Porque se percebeu que a capacidade de atenção das crianças, ela estava muito concentrada no aparelho eletrônico e por isso ela se desperdia das outras relações e também do aprendizado. Portanto, se tira algo que teoricamente pode parecer bom, mas que está trazendo uma consequência negativa. Mas isso é o pequeno exemplo que temos da escola e, portanto, uma contra-lei que vai nos ajudar, ou melhor, uma lei que vai ajudar a ir contra esta realidade, ou seja, uma força contrária que nos tira e nos devolve aquela capacidade. Mas também do ponto de vista da espiritualidade, nós muitas vezes podemos ser distraídos para as coisas de Deus, distraído para a compreensão daquilo que o Senhor quer nos dizer na realidade. E por que falamos exatamente disto? Porque hoje se percebe, e que é positivo, muitas pessoas que procuram a religião, a espiritualidade, estão corretas, mas nós vamos perceber que, melhor, mais do que perceber, nós vamos atestar mesmo, atestar que esta busca ela é um pouco dissipada, ela é meio fechada em si e muitas vezes incapaz de uma leitura profunda da realidade que nos é doada. Veja, as coisas concretas, aquilo que nós temos aqui, no nosso mundo, elas não são fechadas em si, elas são abertas para o transcendente. Se quiser uma palavra mais elegante, elas são metafisicamente abertas. E, portanto, o cristão é aquele capaz de uma leitura profunda da realidade. Profunda esta, de tal modo que revele, aonde quer que ele esteja, a presença de Cristo. E aí agora nós vamos compreender o que significa o cristão apocalíptico, que dizia no começo da homilia. Quando a gente pensa em Apocalipse, e aí é sinônimo, de fim dos tempos, de destruição, de situação complexa, enfim, tem uma série de coisas aí, mas do ponto de vista cristão, Apocalipse é a manifestação de Cristo. Vereis o Filho do Homem vindo entre as nuvens, está no Evangelho de hoje. Quando um cristão sabe ler a realidade onde ele se encontra, ou seja, tem a percepção ativada, ele consegue interpretá-la, não segundo o seu modo, mas segundo a inteligência do Evangelho, e por isso, apocalipticamente, revela Cristo. E esta revelação, ela é muito bonita, e a Apocalipse, um cristão tem que pensar em modo legal, para cima, contente, alegre,
leve, porque nós revelamos a presença de Jesus. Esta aqui é a grande diferença do Apocalipse, enquanto destruição e situação que não nos ajuda. O cristão é aquele que, dentro da realidade em que ele se encontra, ele consegue dar um juízo evangélico e um testemunho evangélico que ele recebeu como herança da parte de Cristo e por isso ilumina o lugar onde ele está. O cristão não busca superficialidades e efemeridades. O cristão é aquele que se funda nas palavras do Senhor que não passarão. Palavras que são densas, constitutivas, fortes, que nos... Tem uma palavra em teologia que é muito bonita, que nos performa, ou seja, que nos dá, que vem de performance, não? Ou seja, que nos performa, que nos dá a capacidade também de performar quem está do nosso lado e também perceber a realidade em que nós nos encontramos. E esta é a beleza do cristianismo, esta é a grandeza e a profundidade, ou seja, viver o nosso agora, mas dentro de uma posição clara. Nós não vivemos com superficialidades, que é o que o mundo propõe. Exemplo de superficialidade, lá quando você abre o Instagram ou o YouTube, agora tem o tal do Shorts, né? O pessoal fica pequenos vídeos, e aí o pessoal fica passando vídeo para lá, vídeos que duram 30 segundos, 1 minuto, e não tem conexão nenhuma, é fragmentado, não tem consistência. O cristão é alguém que tem uma grande consistência, tem uma palavra forte, mas uma palavra evangélica. Repito, nós somos apocalípticos, no bom sentido, não porque o nosso modo de ser é destruidor, mas porque o nosso modo de ser, com a herança que recebemos de Cristo e que atua em nós através da graça, este modo de ser ilumina. Este modo de ser dá um juízo claro, consistente, profundo da realidade. E o que a palavra inteligência quer nos dizer? Isso aqui que quando eu falo ser inteligentes e ler com inteligência, eu pego a raiz da palavra que é intus legere, ou seja, é ler a partir de dentro. E todo e qualquer cristão tem esta capacidade, porque nós somos iluminados pelo Evangelho de Cristo. E por isso o nosso modo de ser é sempre comunicativo, e uma comunicação que passa pela sabedoria. Sabedoria aqui não é ter um conhecimento enciclopédico. Sabedoria é, sobretudo, ter a capacidade de dar um juízo evangélico. E aí nós vamos entender a primeira leitura do livro de Daniel, revelado, obviamente, pelo Evangelho, iluminado pelo Evangelho, em que o profeta vai nos dizer: mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Veja, o modo de ser cristão é um modo brilhante, é um modo, repito, consistente. O modo em que a nossa percepção é capaz de fazer as leituras das realidades em que nos encontramos, e por isso damos um juízo. Se tivermos sido bastante atentos, no tempo da eleição, a grande palavra que se foi colocada foi a palavra empreendedorismo. E eu vi que alguns candidatos tentaram surfar nisto aqui. Mas um cristão católico tem que saber ler isso. Por quê? Veja, tem alguma coisa errada com o empreendedorismo? Nada, absolutamente nada. Mas a inteligência católica, ela entende o empreendedorismo não do ponto de vista capitalista norte-americano, também não do ponto de vista comunista, mas do ponto de vista do bem comum. Alguém que queira ganhar dinheiro, mas não somente para si. É alguém que quer envolver toda a comunidade utilizando as habilidades que ela nos fornece, de tal modo que todos ganham. Evangelicamente, se nós lermos esse período eleitoral, nós vamos perceber que de católico tinha pouco. O católico, ele promove o bem comum pessoal, sem dúvida nenhuma, mas também o bem dos nossos irmãos. E aí a nossa cabeça cristã, ela católica, ela tem um outro modo de ser. Ela não é protestante, ela não é capitalista,
ela dá um juízo que é capaz de iluminar a mim, mas também é capaz de iluminar a todos que estão do nosso lado. Ele procura o bem pessoal, mas também procura o bem daqueles que estão ao nosso lado. Isso é ser cristão católico. Capacidade de dar juízos evangélicos na realidade em que nos encontramos. E por que damos juízos evangélicos nas realidades em que nos encontramos? Porque a garantia que nós temos é que Cristo está ali. Que Cristo está dizendo algo para nós naquele momento. E por isso que nós não nos furtamos a dar este testemunho. E aí nós temos que perguntar, mas será que o nosso modo de pensar é permeado pelo Evangelho? Será que o nosso modo de agir é apocalíptico, revela Cristo? E tudo isso passa pela nossa percepção. E aí será que como cristãos, a nossa percepção está ativada de tal modo a compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer através dos acontecimentos do nosso dia a dia? Será que estamos prontos para colher a novidade do Evangelho que chega até nós também nos dias de hoje, e por isso temos uma inteligência que passa pela leitura das coisas que acontecem e dá um juízo que não passará, porque é um juízo evangélico sobre as realidades deste mundo? Ou será que nós estamos procurando viver de maneira como o mundo propõe, não? Fragmentada, dissociada, dicotômica, sem olhar um para o outro, sem olhar nem mesmo para o próprio Deus. Falei em muitas homilias nessa semana, ou seja, muitas vezes nós buscamos as coisas de Deus, mas esquecemos de buscar o próprio Deus. Às vezes nós queremos as coisas da religião, que está correto, ou seja, mas talvez esquecemos de compreender que naquilo ali tem uma abertura grande. Por isso que o cristão ele não tem medo da realidade. Pelo contrário, ele abraça a realidade, porque ele entende que toda a realidade foi dada a ele por amor a Deus, ou por amor de Deus a ele. E porque foi dada por amor, o amor do próprio Deus foi nos dado a realidade, o cristão entra nesta realidade e procura interpretá-la, ativando a própria percepção para compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. E aí a vida fica muito legal. E aí é que nós vamos perceber o quanto ser cristão vale a pena. Porque nós temos uma chave, mais do que isso, nós temos uma herança luminosa que nos foi dada pelo próprio Cristo e que com responsabilidade, com acutez, palavra um pouco difícil não, mas nos ajuda a perceber o mundo em que vivemos. E iluminamos o mundo. E saibam, meus irmãos, o mundo aí, eles estão esperando que nós cristãos tenhamos esta sabedoria, que comuniquemos o Evangelho com um sorriso mesmo no rosto, sem esses moralismo chato que ultimamente a gente está ouvindo por aí, né? A moral ela é muito bonita, a moral ela não é, ela é uma coisa xarope, a moral ela é bela. Eu nunca entrei em homilias moralistas ou de moral, porque é um pouco delicado. Eu acredito que precisamos, antes de mais nada, compreender o fato de que nós recebemos de Cristo algo grande e que nós queremos essa proposta do Senhor. E nós sabemos disso, eu e você queremos, porque nós queremos a alegria, nós queremos a luz, nós queremos o que é bom, mas não são coisas fabricadas por nós. Tudo isso são respostas que damos à graça do Evangelho que nos encontrou. E aqui muda tudo. E aqui é que a nossa vida dá passos que valem a pena ser vividos. Portanto, no dia de hoje, peçamos ao Senhor a graça de reativar a nossa percepção e que possamos ler os sinais dos tempos, que possamos revelar o Filho do Homem e que possamos nos mover segundo as palavras de Cristo, palavras que não passarão e que, sem dúvida, torna muito maior a nossa sabedoria. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.